elas se integram é quando há violação de um desses braços, né? Ou é a educação, ou é a saúde, ou é a assistência. Alguém falhou ali, então o Direitos Humanos ele entra para poder fazer essa junção novamente. Quer fazer? Então todas as perguntas podem... Pode fazer. A primeira pergunta: como identificar uma pessoa que está sendo alvo de uma violência? Então, acho que como a gente está gravando, de repente você vai apresentar essa sala de aula, primeiro deixa eu me apresentar. Eu sou Lília Mota, estou como secretária aqui de Direitos Humanos e também secretária da pasta da Políticas Públicas para as Mulheres. Também sou advogada, sou assistente social, sou mestre em políticas públicas e a gente vou trazer para vocês algumas informações. Agora você pode fazer novamente para a minha pergunta. Como identificar uma pessoa que está sendo alvo de uma violência? Então, assim, a violência, ela não é fácil identificar. Aquela física que você vê naquele momento, onde você tem os hematomas, onde você tem a lesão, é fácil de identificar. Mas a gente lida com muitas violências que são aquelas psicológicas, principalmente no caso da mulher. Dentro da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2016, ela vai trazer ali 5 tipos de violência, né? A violência doméstica, a violência doméstica ela tem a violência psicológica, a violência física, a violência patrimonial, a violência sexual e a violência moral. São esses 5 tipos de violência. A psicológica, dificilmente você vai identificar de forma muito rápida. Por quê? Ela está muito ligada ao psique da pessoa. Quando a pessoa ela começa a ter, regressão agressiva, ou ela fica chorona, ou ela fica tímida, ou ela fica em depressão, ou ela fica medrosa. Então são comportamentos que isso é muito importante os pedagogos, os profissionais da educação, eles estarem atentos. Porque às vezes a pessoa não chega com uma lesão, ela não chega com corte, ou às vezes ela vai dizer que aquilo foi uma queda, ou aquilo foi uma brincadeira entre irmãos, ou aquilo foi ela escorregou e caiu, né? Mas aí ela tem que perceber que também está tendo ali um comportamento diferente. Essa menina ou esse menino está chorão, ele era uma pessoa muito extrovertida dentro da sala de aula, mas de repente começou a ficar retraída, às vezes é medrosa, às vezes numa apresentação ela fica com muito medo, às vezes um medo, às vezes muito assim, anormal do comportamento, porque às vezes você não pode apresentar em público, mas às vezes você está com medo, está em pânico, o que tem causado aquele pânico em você? Então são pontos em que o profissional de educação, principalmente na sala de aula, ele tem que estar atento a esses comportamentos, né? Porque não é fácil identificar. Havendo uma identificação, ele parte ali para uma conversa, um diálogo com aquele aluno, né? E ali aí é o momento que ele vai acionar a rede de proteção. O que é essa rede de proteção? Eu estou com uma pessoa que ela é adolescente, que ela é jovem, então a violência dela não está condicionada a uma denúncia, ela está incondicionada. Vocês do direito vão entender o que é isso. O condicionado é quando você depende que a vítima faça aquela denúncia. Eu não posso chegar e perdão, seu nome mesmo? Flávia. Eu não posso chegar e falar assim, a Flávia está agredida, eu vou lá fazer um boletim de ocorrência para Flávia. Eu não posso. Por quê? A Flávia, que é uma pessoa adulta, que tem mais de 18 anos, ela que tem que ir lá e fazer essa denúncia. Agora, quando eu falo de criança, de adolescente, eu estou falando com uma pessoa que não tem uma idade adulta. Então, a escola passa a ser a guardiã desse jovem, dessa criança. Então, ela tem que fazer os protocolos de denúncia, ela tem que sim fazer as denúncias, que são as denúncias que a gente chama de denúncias incondicionadas, que são aquelas que são... mas tem um nome que me fugiu a fala aqui agora, que você tem que fazer de imediato. Você não pode esperar, você tem que ir lá e denunciar e fazer. Se eu estou com uma criança que está com lesão e ela está também tendo esses comportamentos, eu tenho que chamar a atenção do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, naquele momento, ele vai fazer a visita. Mas assim, se é uma lesão e tem um ponto de abuso, eu tenho que já acionar a delegacia da criança e do adolescente. Porque a infância e juventude e a vara da infância e juventude é acionada. Então é toda uma rede de proteção que acaba formando no entorno ali da identificação dessa criança, desse adolescente. E se aquela pessoa de 18 anos maior não quiser denunciar, alguém pode denunciar por ele? O que acontece? Da Penha, hoje qualquer pessoa pode fazer a denúncia,
você pode fazer uma denúncia que você não precisa, senão você é identificado. Você tem lá o Disque 180, o Disque 100, o Disque 190, que você pode fazer nos casos. Quando o 180, ele é interessante porque ele não é só um canal de denúncia, ele é um equipamento hoje, que eu falo equipamento porque ele traz um serviço. Não é um serviço palpável de um repartimento, de uma repartição, mas ele faz o atendimento a você, mesmo você não sendo a vítima, ele te dá os caminhos de quais são os procedimentos que você tem que fazer. Não é uma denúncia simplesmente fria e crua. Você pode ter um atendimento psicológico ali também, para poder você fazer essa denúncia. O 190 já é um canal de urgência, de emergência. É aquela coisa que você não dá para esperar. Estou fazendo uma denúncia aqui que tem uma pessoa que está sofrendo uma agressão, a pessoa está com uma arma, ou a pessoa chegou aqui com sinais de abuso sexual, e aí você pode fazer denúncia do 190. Mas assim, como o depoimento está condicionado à própria vítima, o que a justiça faz? Ela vai apurar aquela denúncia, ela vai mandar aquela denúncia para os caras. Quando é 190, a própria polícia vai ao local. Ele não espera, porque nós estamos falando de uma situação de emergência. Agora, com emergência, quando é uma situação que você ainda tem que ter um estudo do caso, ele vai mandar para a rede de proteção. Houve uma denúncia aqui de que uma aluna da escola tal está com sinais de violência sexual, ou violência moral, ou violência, porque o que é moral? É a injúria, a defamação, é a calúnia, que é aquela situação em que a adolescente ela está sofrendo esse tipo até mesmo dentro da própria repartição escolar. Então, assim, é feito esse caminho, aí as redes de proteção chegam. O Conselho Tutelar, o CRAS, através do Serviço de Convênio e Fortalecimento de Vínculo, a Delegacia da Infância e Juventude, a Infância, o Ministério Público, então tem toda uma rede de proteção aí que vai apurar. Agora, como você perguntou, a questão do adulto, você fez, apurou, aí a justiça agora depende que a pessoa, se ela for adulta, depende de que ela faça denúncia, de que ela realmente, que ela pode dizer, isso aí eu não concordo com nada, ela pode não querer, porque está pressionada. O que fazer em sala de aula quando é identificado uma violência? A primeira coisa, se for identificada a violência, na sala de aula o profissional tem que fazer o boletim compulsório, ela tem que fazer a denúncia compulsória, é isso que a gente fala, é um relatório que ele tem que fazer. Fulano está com lesão, fulano identificou a violência, ele vai acionar ali a família, você tem um aluno que está sob a proteção da escola, a família ela tem que ser comunicada, e também o Conselho Tutelar, jovens e adolescentes, crianças, jovens, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, então você aciona o Conselho Tutelar. É necessário às vezes acionar a delegacia? Ok, entendeu? Lida aqui com uma pessoa adulta, se é uma pessoa adulta, também é importante comunicar à família, porque embora seja um adolescente, um jovem de 18 anos, a gente sabe que o jovem de 18 anos, às vezes ele não tem um amadurecimento, né? A gente sabe disso. E às vezes leva anos para a juventude amadurecer. Né? Você vê que quando a gente fala da juventude, as juventudes, ela vai até os 29 anos. Né? Então, assim, você tem ali de 18, então não sabe nada da vida, ainda está muito novinho, ainda está ainda aprendendo a lidar com algumas circunstâncias da vida. E aí é importante sim o acionamento da família, é importante a conversa, o diálogo com essa pessoa, e é importante fazer um trabalho com esse adolescente, com esse jovem, para que ele faça a denúncia, que é a pessoa, que quem é que está agredindo, quem é que fez aquela violação, mas compulsoriamente eles têm que comunicar aos órgãos, à rede, de que aquilo está acontecendo. Qual é o papel dos profissionais da escola quando eles presenciam uma violência fora de sala de aula? O ambiente escolar, eu entendi aí que fora da sala, mas dentro do ambiente, é todo o território da escola. Dos portões para dentro, penso que até alguns metros fora da escola, é de pertencimento da escola. A escola tem o dever e a obrigação de cuidar e zelar pelos seus alunos. Então, assim, tendo qualquer tipo de violência praticada dentro da escola, seja numa sala de aula ou fora dela, no seu ambiente ali, ele tem um dever de acionar toda a rede de proteção e dar total segurança àquele aluno. Né? Porque às vezes assim, o aluno está passando por uma situação de violência, ele não pode ser revitimizado.
Porque se isso aconteceu por sua culpa, isso aconteceu porque o que você fez? São palavras, são frases que não devem ocorrer de hipótese alguma, porque você não pode revitimizar a vítima, principalmente num ambiente institucional, que tem que ter o dever e a obrigação de ter profissionais qualificados e capacitados para esse tipo de atendimento, principalmente nas escolas. Como agir com um aluno envolvido em um caso de violência? Assim, quando a gente vai para o direito, né, quando a gente fala assim, existe o devido processo legal. E todo procedimento ele tem que ter esse mantra, né, que é o devido processo legal. É o direito de ouvir a vítima, mas também de ouvir os envolvidos. Então, assim, se há esse momento, nesse momento eu acho que tem que ser, o primeiro momento é o momento da escuta. A escuta não de forma investigativa, mas de forma de acolher. E naquele momento você lida ali, porque você não está com pessoas você pode ter um distúrbio de comportamento, mas você parte do princípio que você não está lidando ali com pessoas bandidas, você está lidando com pessoas que são jovens e tudo mais, e o que aconteceu por esse tipo de violência, o que precisa ser tratado na escola, tanto vítima quanto o suposto agressor. Como lidar com a violência contra um aluno com deficiência? O aluno com deficiência ele já traz uma particularidade, né? Porque assim, ele ele tem que ser tratado de forma muito especial, né? Porque assim, a deficiência, se for uma deficiência principalmente que mexe com a mobilidade dele, ele já tem ali uma fragilidade na sua mobilidade. Às vezes ele não vai conseguir reagir numa agressão, às vezes ele não vai conseguir ter o impulso de que um adulto atípico, um jovem típico, uma criança típica teria, que era revidar. Talvez ele não consiga. E assim, e se for psicológica, ainda maior tem que ter essa proteção. Por quê? Porque às vezes ele não vai ser identificado naquele momento, mas se você identificar que teve como agir, você agiria como age com qualquer outro, porque você não pode ter diferença entre eles, né? Você tem que ter um cuidado maior, porque você está lidando com um aluno ali que ele é atípico. Mas o trato da isonomia tem que ser igual para todos. É a mesma forma que eu tratei de chamar a família, de lidar com aquele problema, de acionar a rede, de se necessário acionar a Secretaria de Saúde, que às vezes pode ter uma intervenção de saúde ali também, porque pode ter envolvimento de álcool, ter envolvimento de droga, né, ter envolvimento de abuso sexual, às vezes uma intervenção com medicações antivirais. Então, assim, tudo isso, todo o protocolo, ele é o mesmo protocolo, seja uma pessoa deficiente, seja uma pessoa típica, seja uma pessoa não típica, né, atípica. Como deve ser uma conversa com os responsáveis dos alunos envolvidos na violência? A gente fala assim, o responsável que você fala é os supostos praticantes do ato, não é isso? Os responsáveis, eu digo, é responsável do aluno. Os pais, os educadores. O que acontece? No caso dos educadores, a gente sempre fala que a gente tem que ter ali uma qualificação, não é qualificação, a gente tem que ter um treinamento constante. A gente fala de capacitações continuadas, né? Isso está dentro da política pública, está dentro da política de educação e também está dentro da política de direitos, né? Que os seus profissionais têm que estar o tempo todo preparados para certas situações. E esse diálogo, ele tem que ser constante com os educadores e com a família desse aluno. Porque às vezes a escola ela tem que saber que nem sempre os pais vão estar disponíveis, porque é questão deles de trabalho. Eu não posso hoje, imagina, você tem uma rotina de trabalho, aí hoje a escola marca uma hora da tarde, ou 2 horas da tarde, ou meio-dia, que você tem que ir lá para dialogar sobre a situação do seu filho. Você precisa ir? Eu acho que sim. Acho não, tenho certeza, mas será que esse pai, essa mãe, tem condições naquele momento para faltar ao trabalho e naquele momento fazer a escola? Ela precisa se moldar com as necessidades, a gente fala da hermenêutica da lei. Tipo assim, por que não marcar com esses pais ao sábado? Por que não marcar na reunião com esses pais à noite? Para poder realmente ser efetiva aquela conversa. Então, essas rodas de conversa, esses diálogos entre os profissionais da educação e os alunos e seus familiares, esse diálogo tem que ser constante.
em horários que seja realmente não ir lá punir esse pai e essa mãe porque o pai de fulano não veio. Por que não veio? Porque, entendeu? Porque às vezes tem patrão que não gosta, mesmo você apresentando atestado. E mesmo a apresentação de atestado ou de comparecimento, como que eu venho aqui na Serra Sede, se a escola for aqui, eu trabalho em Vila Velha, você entendeu? Se eu tiver que estar aqui 1 hora, meu dia acabou. Só de ir para lá e voltar, são essas coisas que eu acho que os profissionais da educação e eles têm que, se é um mal hoje dentro da escola, a violência que tem ocorrido, que está rompendo os muros das casas, indo para dentro das escolas, os muros das ruas, indo para dentro das escolas, a gente tem que mudar, ter uma hermenêutica também de como lidar com essas novas versões de trato da política pública, né? E um deles é enquadrar os horários em horários que os pais, que os cuidadores, desses adolescentes, desses jovens, possam participar. E sempre envolvê-los, porque assim, você não consegue desenvolver uma política pública se você não botar a pessoa que faz parte dela. Eu não posso falar de racismo se eu não envolver pessoas que sofrem racismo. Eu não posso falar de violência doméstica se eu não envolver as pessoas que sofrem violência doméstica, entendeu? Eu não posso falar de obesidade se eu não envolver pessoas que sofrem preconceito da obesidade. Então, assim, são esses, porque assim, às vezes eu vou imaginar, mas eu não vivi aquele preconceito. Então, talvez eu não vou chegar no cerne, na essência daquilo que eu realmente quero atingir. Então, sempre envolver as pessoas que são vítimas, as pessoas que sofrem com esse tipo de violação para dentro das discussões. O que é pior, uma agressão física ou uma agressão moral? Então, isso que eu coloquei brincando inicialmente, mas é aquele ditado, quando a gente pergunta, né? Qual é a maior dor que você está sentindo? Qual é a maior dor que existe no mundo? Você vai responder aquela que você está sentindo naquele momento. Se falar para alguém que está com o dente doendo, ele vai falar que é a dor de dente. Se eu falar com aquele que perdeu um filho, vai falar que é a dor do luto. Se eu falar com aquela pessoa que amputou um membro, ela vai falar que é aquilo. Se eu falar que aquela pessoa que foi agredida psicologicamente, foi aquela que perdeu todo o dinheiro que ela juntou uma vida inteira, ela vai falar que vai ser patrimonial. Então, assim, não existe qual é o tipo maior de violência que a pessoa está sofrendo, mas é aquela que ela está sofrendo naquele momento. Se é aquela que está atingindo ela, é aquela que a gente precisa tratar naquele momento. O espectador também participa da violência? Sim, porque assim, hoje as pessoas estão mais preocupadas em filmar o ato do que na verdade intervir para que aquilo não ocorra. Né? Você já viu, poxa, por que a pessoa não envolveu naquilo ali, esperou matar, esperou agredir, ou assistiu? Existe o crime de omissão. Então, essa pessoa, dentro de um inquérito policial, havendo uma investigação, ela também vai ser envolvida ali. Ela, não como testemunha, mas como participante também, porque ela teve ali o momento dela poder agir, de que foi, mas eu não posso agir diante de uma arma. Gente, pelo amor, liga para a polícia, chama alguém, qual a intervenção que você fez naquele momento, porque você não parou para assistir ou até mesmo para filmar. Então, o espectador, a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas hoje estão mais preocupadas de filmar o acidente, de filmar o incidente, ou o óbito, ou o que for, mas ela não intervém naquilo ali onde ela poderia ter feito. Se a lei identificar, no inquérito policial, ele identificar que ela poderia intervir, que o resultado poderia ser outro, que um resultado que poderia ser melhor para a vítima do que às vezes a morte ou às vezes o ferimento, ela vai responder sim pelo crime de omissão. E se o espectador for ameaçado? Mas aí que tá. A ameaça, como que você vai... ok, ele vai ser chamado nesse inquérito, ele vai ser qualificado no inquérito policial e ele vai ser ouvido. Ele vai falar, eu fui ameaça. Que ameaça tal foi essa que você poderia... Aí cada caso que o direito fala, depende do que foi. Ele se sentiu ameaçado, mas ele se sentiu envolvido. É uma análise que é feita. Mas assim, é uma tese de defesa dele, que eu não agi porque eu estava ameaçado. Cabe o advogado ali fazer a defesa dele, porque é onde ele vai buscar ali a defesa da pessoa. Mas naquele momento ela responde sim. E a senhora disse que quando os pais são acionados, tem que ver a questão deles poderem se mover, participar da reunião. Mas e quando os pais dizem, porque ela usa esse tipo de roupa, ela mereceu, o que fazer? O que a gente fala? A gente fala que é a cultura do estupro, né? A gente chama isso da cultura do estupro.
as pessoas não podem naturalizar o ato de violência, o ato de agressão, pela minha orientação ou pela roupa que eu estou vestindo. Você entendeu? Então, assim, durante muito tempo foi falado, ela está assim porque ela quer dar. Você entendeu? Ela tá assim, uma mulher que sai com essa saia tá querendo fazer o quê? Tá querendo ser agarrada, tá querendo ser abusada. E uma mulher com uma saia curta quer ser abusada. Ela quer mostrar que ela tá bem, tá malhada, ou ela tá de bem com o corpo dela. Então, assim, você não pode ligar a violência porque eu estou vestindo tal roupa. Isso não é motivo. Violência é violência. Praticada você estando com vestido dos pés à cabeça ou você estando com short ou uma saia mais curta. Então isso é culturalizar o abuso contra a pessoa, dizendo que a roupa dela foi culpada por ela foi culpada por ela ter vestido com aquela roupa. Isso aí não, isso aí já não é tese mais, isso cai. No passado até poderia ser, né? Já ouvi isso em muitos de audiência onde a menina havia sofrido estupro, né? Foi ali na Câmara Civil, na Câmara Criminal, e a juíza tomou um susto, porque o advogado, isso foi há pouco tempo, não tem nem muito tempo. Mas assim, se os senhores vissem a roupa com que a jovem estava, essa roupa provocou o meu cliente. Vem cá, a roupa que eu estou, se provocou, você tem que conter os seus instintos, porque quer dizer que eu saio na rua com uma roupa mais curta, eu dou o direito de você me abusar, de você me violentar? Não, eu saio porque eu gosto, porque é a roupa que eu tenho, eu estou a fim de usar. Isso não pode, a violência não pode ser naturalizada por causa da sua roupa. E quando os pais, o educador pergunta aos pais, então, mas como que é a relação de vocês? E o pai coloca sempre a culpa na filha, que ela foi abusada dentro da escola por causa dela mesma. Então, o que o educador pode dizer, conscientizar, de que forma que ele pode ajudar? Primeira coisa é trabalhar a cabeça desses pais, porque muitas vezes esses pais também sofreram violência. Né? Eu acho que quando vem uma fala muito prontinha assim, é porque em algum momento ela ou ele ouviu isso de um pai, ou de um avô, ou de um familiar, que ele passou por esse processo. Isso pode ter acontecido? Pode. Mas assim, o que acontece? Os pais, eles ensinam os filhos, acham que os filhos nasceram assim. Eles vão seguir numa caixinha, vão seguir da forma que eu quero que ele fique, e ele vai me obedecer. Isso não vai acontecer nunca. Com mais educação, com mais ensino, com mais... vou ensinar ele a igreja, vou ensinar ele o caminho certo, vou ensinar ele dessa forma, mas o ser humano é cada um. Se dentro dele ele não experimentou aquilo que ele gostaria de experimentar, ou ele viveu uma coisa que ele quer viver, não existe limite para o homem, a não ser que ele construa esses limites. O limite vai ser uma prisão, o limite vai ser, de repente, uma vida diferente que ele vai querer ter, mas isso vai partir dele. Então, assim, quando eu tenho um pai e uma mãe que fala que a filha na escola sofreu esse abuso porque ela que provocou, eu acho que esses pais, tenho certeza que esses pais precisam de um acompanhamento também psicológico, um acompanhamento de quebrar neles, de que a vida inteira talvez eles sofreram a vitimização, eles sendo abusados, eles sofrendo violência, e eles ouviram isso dos seus antepassados. Isso aconteceu porque você provocou, isso aconteceu porque você fez isso. Entendeu? Então é a culpabilização que as pessoas trazem para a vítima. Isso é muito comum, tá? As mulheres hoje, dentro das próprias delegacias, elas não gostam de fazer as denúncias, porque às vezes elas lá dentro elas são vitimizadas. Elas sofrem o tipo de... a mulher sai de lá achando que ela é culpada. Ela acaba tirando até a própria denúncia do agressor, do suposto agressor, porque ela não acredita realmente que, será que foi eu mesmo que provoquei? Será que eu poderia ter evitado? Não, gente, não existe justificativa. Quem pratica violência, ela vai continuar praticando se ela também não for tratada. Quem pratica, ela precisa parar, porque quem sofre, ela vai ter um aparato de tratamento. E essa pessoa que praticou, se você não trabalhar essa pessoa, ela vai continuar, quantas mais pessoas ela vai continuar praticando violência? Quanto mais pessoas ela vai continuar violentando. Então a primeira situação que o educador tem que perceber é, se tiver essa fala dos pais, é chamar esses pais e começar a trabalhar esses pais, porque é aquela coisa que Newton fala, é ação e reação. É a lei da ação e reação. Então essa criança, esse jovem foi criado num ambiente
onde que ela foi a vida inteira sendo culpada de tudo que ela fez. Ó, isso aconteceu porque você fez, isso aconteceu porque você quis, você foi, você que provocou. Então, ela chega ali numa revolta, então ela é reflexo muito daquilo que está acontecendo ali dentro. Então, esses pais precisam ser trabalhados dentro de um serviço de convivência e fortalecimento de vida. É a hora que você aciona o CRAS, é a hora que você coloca essas famílias dentro de dos grupos reflexivos. A escola precisa ter o grupo reflexivo, né, para que as pessoas entendam que eu estou permitindo essa violência na minha filha porque eu estou culpando ela, ou eu estou culpando meu filho. Não posso fazer isso. Eu tenho que dar um freio nessa violência. Quais são as marcas assim que a pessoa leva para a vida dela depois de sofrer um tipo de violência? Então, tem marcas que elas nunca vão ser tratadas. Tem marcas que esse adulto ele vai passar a vida inteira e às vezes as pessoas não vão entender. Poxa, fulano é bem sucedido, fulano tem vamos lá para as coisas patrimoniais. Tem um bom emprego, recebe bem, terminou sua faculdade, tem um carro bom, mora legal, e essa pessoa ela vive em depressão, ela vive sofrida, ela vive amargurada, nunca nada está bom para ela. São marcas que a pessoa sofreu do passado e que se você não faz uma regressão para tratar essas marcas, você vai viver a vida inteira e você vai criar pessoas sofridas, porque você passa esse tipo de marca para aquela pessoa. A gente chama no social de resiliência. Né? O que é resiliência? É um termo muito usado, que entrou na época nos livros, né, de Ainamoto, essas historiadoras do serviço social, falando sobre a questão da resiliência. A resiliência é quando você pega um ferro, na engenharia, você vai moldando aquele ferro, aquele aço, e ele não perde a sua essência. O que acontece na resiliência no ser humano? Às vezes, passando pelas mesmas coisas, pelo mesmo procedimento de violação, mas eu tenho uma que resiste e ela não vai perder a essência dela. Ela vai passar aquilo ali, ela vai continuar sendo aço. Mas eu tenho essa daqui que ela dobrou, mas ela perdeu a essência dela. Ela não vai conseguir viver com essa dobra, ela vai sofrer essa marca a vida inteira. Então é o momento que entra os grupos reflexivos. Então marcas que ficam e não vão ser tratadas nunca, né? Então assim, é aí que entram os acompanhamentos psicológicos, acompanhamentos terapêuticos, que são profissionais que às vezes você fala, nossa, fulano está fazendo tratamento com terapia. É bom, porque às vezes ela precisa daquele terapeuta ou daquela terapeuta para poder fazer com que ela trate essa ferida do passado, para que ela não passe para os seus descendentes aquela ferida que ela está passando. Que pode ser o que aconteceu com a pergunta que ela fez. Exatamente, uma mãe que às vezes sofreu uma violência sexual ou não, ou às vezes um abuso de toque, né, que também é uma violência sexual, e que ela naquele momento ela ouviu de alguém falar, mas também como é que você põe essa saia? Mas também você está com essa blusa parecendo os peitos. Né? Então assim, e aí ela se sentiu culpada, não fez denúncia, mas ela se sentiu culpada. E aí quando acontece com a filha, que ela deve ter falado, você vai para a escola com essa calça? Você vai para a escola com essa saia? Ou você vai para a escola com essa bermuda? Você vai ser agarrada lá, você vai ser abusada. Então quando a filha volta com esse discurso, olha, aconteceu isso, mas ela provocou, porque ela saiu de casa nessa noite. Então são marcas que essa mãe traz, que ela está repetindo na criação da Então, por mais que ela tenha família no futuro, a Marcas nunca... Talvez a palavra nunca é uma palavra muito forte, porque eu acho que a gente sempre fala, quebrantar corações, quebranta o seu primeiro. A reconstruir, reconstrói o seu mundo primeiro. Eu não posso reconstruir o seu mundo ou reconstruir o seu, construir o meu primeiro. Então, assim, existe hoje profissionais, eu não estou falando de medicações não, estou falando de profissionais preparados e qualificados para ajudar as pessoas a tratarem essas feridas, seja através da religião, seja através de um profissional científico, mas ela não precisa de medicações às vezes para sarar essas feridas, porque primeiro precisa fortalecer a pessoa, porque são feridas que precisa que ela trate primeiro, até para que ela se sinta apta a cuidar do outro. Então é de suma importância que a sociedade ela acolhe essa pessoa também. Precisa acolher não vitimizando, mas acolher de forma a ouvi-la, a acolher, seja ela agressora, seja ela vítima, né? Porque assim, a gente também precisa cuidar da pessoa.
porque senão ele vai continuar agredindo. Porque se eu trato a vítima e não trato o agressor, a agressão continua. Hoje existe tratamento para o agressor, no caso, psicológico, reabilitação, para ele não voltar a fazer novamente o que ele fez? É assim, se a gente fosse falar da psicologia, não é minha área, mas a gente passa um pouquinho, porque eu também sou assistente social, a gente fala que são a formação do psique dessa pessoa. Ela vai até os 5 anos, ou 6 anos, você consegue fazer algumas intervenções para o futuro, quando você tem um bom acompanhamento e tratamento na formação psíquica dessa criança. E para que esse adulto, mais tarde, ele não traga marcas da infância na formação do adulto. Então, assim, o agressor, eu tenho que acreditar que o agressor tem tratamento, que o agressor ele pode mudar o comportamento dele. Porque senão, a gente não podia acreditar no devido processo legal. A gente não devia acreditar nas prisões, né? Embora as prisões são ambientes, né, OX, mas assim, eu tenho que acreditar que ainda existe a ressocialização do ser humano. E que o ser humano ele pode sim ser tratado e que ele pode ser reinserido na sociedade, que ele pode sim voltar ou ser um adulto típico, normal. Você já pegou algum caso de violência? Vários, né? Vários, Assim, que você vários. pode, não falar o nome da pessoa, mas pode explicar como aconteceu? Nós temos desde violência sexual, né? Quando eu passei pela